Eu quero hoje falar com você uma coisa simples, mas poderosa, que nós não observamos muitas vezes a autoridade que Deus tem sobre a nossa vida, a autoridade que Deus delegou sobre a nossa vida. E eu quero falar com você hoje sobre tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. E às vezes nós achamos, nós não temos este poder, nós não temos esta capacidade, nós não temos esta autoridade, mas esta autoridade é nos dada através da palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá esta autoridade. E nós precisamos muitas vezes quebrar essa mentira que a nossa mente muitas vezes fermenta, essa mentira que a nossa mente alimenta. Nós temos este poder, Deus nos deu esta capacidade e esta autoridade, mas nós precisamos também entender que nós não vivemos para nós mesmos. Nós vivemos para quem? Para Jesus. A nossa vida é para Jesus. E eu quero ler com vocês Gálatas capítulo 6, versículo 14. E eu vou ler no telão, que diz assim: Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois em Cristo Jesus nem circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor. O que importa é ser nova criação. Paz e misericórdia esteja sobre todos os que andam conforme esta regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. O mundo, às vezes, nos marca. Nós somos marcados muitas vezes no nosso dia a dia. Quem não tem uma marca aí que cortou a mão? Descascando uma laranja, descascando uma maçã, ou cortando uma carne, cortando uma cenoura, cortando uma cebola. Quem não tem uma marca que andando de pé descalço ou de chinelo deu aquela topada na calçada assim e a sua unha ficou lá assim, o que eu vou fazer agora? Eu arranco ou deixo desse jeito? As marcas muitas vezes estão no nosso corpo, estão na nossa vida. Eu tenho uma marca aqui no braço que um dia eu fui inventar que o cavalo que o meu avô tinha era muito manso. E eu fui na invernada, subi no cavalo sem rédea. E o cavalo estava bonitinho, comportado, né? Mas como todo adolescente sempre não é o suficiente, né? O cavalo estava muito devagar. Eu peguei uma vara e comecei a bater no cavalo. O cavalo começou a correr. E aí ficou emocionante, ficou legal. Ficou bacana. Só que eu esqueci que tinha uma valeta numa certa altura, onde a água passava. E eu pensei, chegando lá o cavalo vai parar. Parou? Parou nada. Quem parou foi o Wilson na valeta. O cavalo fez assim, foi lá na frente e o Wilson caiu. E tinha um matinho seco e aquele matinho enfiou no meu braço aqui, que ficou um tanto assim de lenha dentro do meu braço. E aí, o que eu fiz? Arranquei. E eu carrego essa marca
Mas é uma marca que me ensinou o quê? Nunca faça um cavalo correr se você não tem domínio. E assim, muitas vezes, nós precisamos entender que a vida nos marca, que a vida nos traz feridas, a vida nos traz angústias, mas o que o texto aqui está falando, que nós precisamos carregar em nós as marcas de Jesus. E as marcas de Jesus nunca são feridas. Jesus nunca fere ninguém. As marcas de Jesus são o quê? Restauração, esperança, fé, alegria, paz, prosperidade. Jesus, e nós carregamos essas marcas de Jesus em nós. Nós andamos com essas marcas de Jesus em nós. E então você precisa entender que Jesus quer te marcar. E a marca de Jesus não é para o mal, mas é para o bem. Jesus quer marcar a tua vida com esperança, fé, tranquilidade, paz, esperança, um novo amanhecer. Essas as marcas que Jesus quer fazer. E para isso Ele quer mostrar para você, mostrar para mim, que existe uma autoridade de Deus sobre a igreja. E para isso eu quero ler Mateus 18:18. Digo-vos a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Vira para a pessoa do teu lado e fala assim: você tem uma chave na mão. Você sabia disso? Que você tem esta chave? A igreja tem esta chave de ligar ou desligar. Nós temos a autoridade como igreja de ligar as pessoas que estavam condenadas ao inferno, ligar elas à região celestial. Tornar de pessoas perdidas, a igreja tem o poder de ligar essas pessoas a uma vida eterna com Jesus. E o que mais a igreja tem então? Ela tem autoridade para desligar as maldições. Ela tem autoridade para desligar as pessoas, ensinando elas, tem autoridade para desligar o pecado que habita nas pessoas. Nós temos esta autoridade quando nós ensinamos a palavra, quando nós mostramos o caminho. Esta autoridade de pregar, esta autoridade de levar as pessoas a viverem para Jesus está sobre a igreja. Versículo 19. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Se dois ou mais concordarem acerca de algo que foi pedido, será feito. Nós precisamos entender este poder. Nós precisamos entender esta verdade, que quando existe unidade, as coisas acontecem. Quando existe unidade, as coisas são transformadas. Quando nós entendemos que podemos juntos transformar o nosso redor, as coisas acontecem. Por isso que Deus fez a família. Por isso que Deus criou a família, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome. Família é composta pelo menos de 2 pessoas. Pelo menos para começar uma família, precisa ter marido e mulher. E se marido e mulher concordar acerca do que pedir,
com certeza vai acontecer. Com certeza as coisas vão acontecer. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu no meio deles. Quando nós nos reunimos em nome de Jesus, Jesus está ali presente. Jesus faz parte da reunião. Por isso que é tão importante nós entendermos que onde nós estivermos, nós precisamos chamar a presença de Jesus. E onde há presença de Jesus, não tem fofoca. Onde tem presença de Jesus, não tem coisas ruins, mas tem presença de Deus. Tem mudança, tem transformação. Nós fomos chamados para ligar no céu e para desligar na terra. Ligar no céu o quê? Coisas boas, coisas que Jesus ensinou, e desligar coisas que o diabo tenta semear na nossa vida. Nós temos esta autoridade. Esta promessa está sobre nós. O que nós vamos decidir sobre a nossa cidade? O que nós vamos decidir sobre a nossa família? Esta semana eu lancei 3 desafios no WhatsApp da igreja. Eu falei assim: observe quantas pessoas vão reclamar para você no seu dia. 11 horas da manhã já tinha pessoas falando: pastor, 5 pessoas reclamaram para mim da vida. 4 pessoas, 3 pessoas reclamaram para mim da vida. No dia seguinte eu lancei outro desafio. Hoje, se alguém reclamar para você, você vai chamar e vai orar com esta pessoa. E eu recebi vários feedbacks positivos. Falei: pastor, foi algo assim tremendo. As pessoas não acham que a gente vai ter esta reação. Nós precisamos parar de ligar a chave ou dar ferramenta para o diabo agir na nossa vida e agir na vida das pessoas. Nós precisamos ligar no céu, ligar na terra uma vida de oração, uma vida de construir coisas boas. Provérbios 18, 20 e 21 diz assim: a vida e a morte estão no poder da língua. Quem bem usa, comerá do seu fruto. Como nós estamos utilizando a nossa boca? O que está saindo da nossa boca? Se a sua vida não é uma fórmula mágica, queridos, não é a gente chegar e falar assim: Deus, desliga tal coisa e acontece instantaneamente. Tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Deus não vai te atender se você pedir absurdo. Deus não vai te atender se você pedir coisas que não estão em conformidade com a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Ontem nós tivemos aqui nossa primeira reunião de líderes e voluntários. Foi top demais, gente, não foi? Quem estava aqui? Foi muito bom, foi muito bom. E eu perguntei para os irmãos: quantos ministérios você acha que a igreja já tem? Você não fala quem estava aqui, mas quem não estava aqui, quantos ministérios você acha que a IMF já tem? 10, 8, 6, 5, nós já temos 15 ministérios em andamento. Você pode aplaudir Jesus por isso? Quais são, pastor? Nós temos o Ministério de Casais, nós temos a Igreja da Criança, nós temos o Atmos, nós temos o curso de noivos, nós temos o Ministério de Louvor, nós temos o Ministério de Ensino, onde está o curso de Teologia já junto, nós temos Mídias e Luz, nós temos Artes, que é o 614, nós temos Intercessão,
nós temos mulheres, nós temos homens, estacionamento, zeladoria e socorro. E aí você fala assim, nossa pastor, é bênção, mas nós estamos aquém do que nós podemos receber. Essa semana, graças a Deus, saiu o alvará da prefeitura. Nossa documentação está tudo em dia para a honra e glória de Jesus. Você fala assim, pastor, você só quer número. Não, querido, eu quero ligar pessoas no céu. E eu quero desligar pessoas do inferno. É esse o nosso trabalho, é isso que nós queremos. Mas nós precisamos da sua ajuda. E eu sei que Deus vai te desafiar nesta noite. Deus vai desafiar você a desligar coisas que estão te prendendo. Coisas que estão segurando a tua vida, que estão pesando na tua vida. E o Espírito Santo está falando para você agora. Coisas que ainda você olha assim e você sente dor. Tem horas que você olha para um dedo que você bateu e você lembra da sensação que foi, né? Você sente, parece que a sua perna formigar, arrepiar, e você começa a pensar, ai meu Deus, perdi o dedo, ai Jesus, misericórdia. E é só uma unha, vai nascer de novo. Mas tem vezes que a cicatriz, o machucado é tão grande, que a gente não consegue se liberar, a gente não consegue viver livre daquilo. As decepções. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, você tem autoridade para desligar esse sentimento. Você tem esta autoridade. Deus acredita numa igreja que alinha a sua vida com a palavra de Deus. Deus quer uma igreja que alinha a sua palavra, ou a sua vida com a palavra dele. Mateus capítulo 16, versículo 15. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu lhe digo que você é pedra, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou as portas do inferno, não poderão te vencer. De quem a palavra está falando? Da igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E nós também podemos dizer, eu faço parte da igreja. Se a palavra te dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, é contra você que as portas do inferno não vão prevalecer. Você é vencedor sobre as portas do inferno. Você só precisa se posicionar e entender que esta autoridade está sobre a tua vida. O 19. E eu darei a chave do reino dos céus. E o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Fala para o teu irmão, você tem uma chave. Use bem esta chave. Use bem esta chave. Aprenda a ligar a bênção do Senhor. Aprenda a ligar a felicidade de Deus através da palavra de Deus na tua vida. E desligue o que o diabo quer destruir. Desligue as pessoas que às vezes estão ao teu redor e estão sofrendo. Em oração você pode fazer isso. Faz Jesus, salva esta vida.
Esta é a importância da oração. Nós temos o poder de, em oração, ligar, em oração, desligar. Esta é a função da oração nossa. É de nos ligar ao céu, é de desligar a nossa própria vida da angústia, da tristeza, de pensamentos que são destruidores. Tiago 1,6 é um adversário que nós temos que lutar e precisamos desligar. Fala comigo assim: a partir de hoje, eu vou desligar a dúvida da minha vida. E eu vou ligar a fé genuína em Jesus. Peça, Tiago 1,6, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelos ventos. O que eu falei semana passada? Qual foi a pregação que eu fiz para vocês semana passada? Mantenha a constância. Porque a constância gera hábito, e o hábito gera excelência, e a excelência gera resultados. Desligue a inconstância e ligue a constância na tua vida. Faça com que a palavra de Deus possa ser viva na tua vida. Para que a palavra de Deus seja transformadora na tua vida. Desligue as marcas que a vida fez em você. E quando você lembra, essas marcas doem. Essas marcas te limitam. Essas marcas te prendem. E receba a marca de Jesus que te liberta. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Posso todas as coisas em Cristo Jesus. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Eu não sou um vencedor qualquer, eu sou mais que vencedor. Em Jesus eu posso todas as coisas. Mas desligue a mente limitada que quando olha para um problema, você foca no problema. E não foca naquele que tem domínio sobre todas as coisas, que é Deus, que é Jesus, que te capacita. Não olhe para as suas limitações, busque capacitação em Deus. Busque vitória em Deus. Isso é fé. É entender e até compreender a circunstância, mas não ficar preso na circunstância. É buscar, pedir a Deus para que Ele abra possibilidades e que você vá além do momento que você está vivendo. Você tem essa autoridade, você é a igreja do Senhor, e esta autoridade está sobre você, amém? Esta autoridade está sobre você. Se empenhe em conhecer a palavra. Se empenhe em estudar a palavra. Hoje eu ouvi uma frase que é assim: quando eu paro de orar, eu começo a pecar. Mas quando eu oro, aí eu paro de pecar. Eu paro de orar, a minha vida começa a me conduzir para o pecado. Mas quanto mais eu oro, menos eu peco. É uma receita simples, gente. Quanto mais eu tenho comunhão com Deus, mais longe do pecado eu estou. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais fé eu tenho, mais eu avivo o meu coração. Eu lembro da minha vida, quando eu saí de Santa Catarina com 18
17 para 18 anos. Eu era um cara que sem perspectiva, e eu tive vários pensamentos de suicídio. Por várias vezes eu pensei, o que eu estou fazendo neste mundo? Qual é a razão de eu continuar vivendo? Meu pai não tem herança, meu estudo é pouco. As possibilidades que eu tenho aqui são pequenas demais. Vou ficar a vida inteira trabalhando e sofrendo. Mas aí, o que acontece? Que Deus, quando tem um plano na nossa vida, Ele não mede esforços, Ele vai montando quebra-cabeça, e Ele vai te tirando daquele problema, daquela crise. E aí foi que Deus me levou para o Paraná. E no Paraná, uma família me adotou, uma família me acolheu e me apresentou Jesus. E a partir daquele momento, com Jesus, eu entendi que as possibilidades são infinitas. Deus não é um Deus limitado, que você coloca dentro de uma caixinha e fala assim, você só pode ir até aqui. Quando você está em Deus, você sempre pode ir além. Você sempre pode ir mais para frente. Por quê? Porque Deus tem planos que nós às vezes não entendemos e não conhecemos. Então pare de se limitar. Pare de pensar somente no ambiente em que você está vivendo. Deus não tem ambiente de morte, Deus tem ambiente de vida e vida em abundância. Hoje eu olho para trás e falo assim, meu Deus, como foi maravilhoso Deus me colocar naquela família, como foi maravilhoso Deus fechar portas lá em Saudades e abrir uma porta lá no Paraná. E lá no Paraná não era uma porta, um portãozinho aberto, era um portão de um jardim enorme que se abriu para a minha vida. E hoje eu posso ver, pela misericórdia de Deus, o que Deus está fazendo através da minha vida. Graças a Deus, Deus tem colocado pessoas, eu não faço nada sozinho. Mas vocês têm visto crédito em mim, têm visto crédito na pastora, e vocês têm confiado no que a gente tem construído neste lugar. E eu falo para vocês, eu creio que daqui deste lugar vão sair muitos pastores, vão sair muitos missionários, vão sair muitos pais maravilhosos, de famílias maravilhosas, porque é isso que Deus tem vida, Deus tem portões escancarados, Deus não está limitando a tua vida. Mas pare de ficar ligando a tua vida com sentimentos de morte, de depressão. Ligue a tua vida no céu. Ligue a tua vida com as possibilidades que a palavra de Deus te autoriza e as possibilidades que Deus tem para a tua vida. Amém? Que o Senhor possa te levantar. Pare de duvidar. Pare de duvidar. Se apegue à palavra de Deus, e esta palavra vai te conduzir à verdadeira vontade de que Deus tem para a tua vida.